É curioso porque eu, desde o primeiro dia, desde que eu comecei, eu estava dando opinião sobre assuntos que eram controversos ou não, mas que sempre dividiam opiniões. Então, eu fui xingado no meu primeiro vídeo e 500 vídeos depois eu fui xingado em todos eles. Você não. Você começou fazendo com conteúdo de cultura pop, que já chamou atenção logo de cara, como você bem disse. Todo mundo já estava pagando pau desde o começo. E em algum momento você viu, acho que muito inteligentemente, que pô, tem uma galera virando fenômeno, conversando de uma maneira mais simples com a molecada, e você fez isso. Teve momentos em que você foi pro lance das tags e tudo mais. A gente já falou isso, inclusive, lá no meu Lapada, mas aqui hoje eu quero me aprofundar na questão do burnout mesmo, na questão do estresse, sacou? Porque você passou por isso. E depois, não é que eu não entendo, mas assim, é muito inusitado pensar que você, com todo o destaque e com toda a possibilidade de continuar sendo, sabe, aquele cara que, tipo, enfim, um Felipe Neto, um Ted, que são pessoas que não têm problema nenhum com o que fazem, você resolveu falar assim, não, quer saber, acho que eu vou me fuder um pouco. Vou começar a me aprofundar nos assuntos que vão me dar uma dor de cabeça do caralho. Que estranha essa pergunta. Você não acha estranha essa pergunta? O quê? Essa pergunta, ela é estranha, sabe por que ela é estranha? Fala. Eu acho ela estranha porque não deveria ser eu ter escolhido um caminho mais desafiador. Não deveria ser. Só que virou algo excepcional, mas não era pra ser. Não era pra ser. Era pra todo mundo estar se desafiando. E eu não tô falando pra todo mundo estar fazendo conteúdo, cabeça, não. Era pra todo mundo se desafiando. Saindo da zona de conforto. Só que o que o YouTube traz pra gente, o que ele entrega, é algo muito bacana, assim, pra qualquer pessoa. Ele entrega aceitação, ele entrega din-din na sua conta, ele entrega seguidores, ele entrega relevância, ele entrega números. Então, essas coisas seduzem muito. Sim. Muito mais do que a sua meta criativa, sabe? O seu desafio pessoal. Então, eu acho que virou norma que todo mundo, eventualmente... Não todo mundo, mas a maioria dos youtubers foram seduzidos, eu diria. Faz sentido. Eles foram seduzidos. Porque é difícil... É complicado eu falar que... eles escolheram. Eu sei que não foi 100% eles. Eu sei que se a coisa tivesse se reorganizado de uma forma diferente, talvez eles tivessem escolhido outro caminho. Só que a maneira com que a plataforma se desenvolveu e evoluiu fez com que eles escolhessem caminhos diferentes. Sim. Não, Só que eu não acho que deveria ser uma coisa tão absurda assim o que eu fiz. Porque eu vim de uma profissão onde isso era normal, era animador 3D. Nenhum animador 3D faz a sua demo do ano e você fica com aquela demo usando ela pra sempre. E você não chega depois de 4 anos falando, olha aqui, essa é a minha demo. Sim. Cara, nossa, você tá fazendo a mesma coisa há 4 anos, cara. O seu melhor trabalho foi há 4 anos e em 4 anos você não fez nada. Sim. Para uma carreira artística, pensando artístico no sentido de eu era animador 3D, eu encarava isso como uma carreira artística e acho que isso é um pouco complicado de se imaginar, porque no final das contas eu não sou preenchido por essas outras coisas que os outros youtubers escolheram. Sim. Números e tudo mais. Eu já fui em certo momento, mas eu não sou mais. Então, pra mim, é muito fácil escolher, tendo visto ainda o meu background, sabe? Ninguém fica 4 anos fazendo a mesma coisa, vindo da área que eu vim, e fica feliz. Sim. Não, eu de forma alguma faço crítica a essas pessoas que escolheram o que a gente pode chamar de caminho fácil, mas quando você olha pro trabalho do Felipe Neto, por exemplo, o cara fazendo vídeo todos os dias e diversificando as suas brincadeiras e tudo mais, eu fiquei praticamente 6 anos fazendo literalmente a mesma coisa, sabe? É difícil. Com o Giro de Quinta, eu simplesmente encontrei o que me deixava feliz e segui. E senti isso ao longo do tempo, de que eu precisava fazer mais coisa. E foi aí que foram surgindo os outros projetos. Mas a minha crítica não é de realmente você, sabe, sentar em cima do seu projeto e levar ele. Tem grandes artistas, o Jerry Seinfeld, por exemplo, falou que ele ficou 10 anos sem mudar o texto, sabe? O cara faz só aquilo. É só subir no palco e falar a mesma piada. Não tem problema. Se você
É como colher os frutos de um bom trabalho. Você chegou lá e as pessoas podem falar depois. Pô, o cara senta lá, lê umas notícias do G1 e tá achando que é artista. Qualquer um poderia ter feito, mas fui eu que fiz e tudo bem. E eles fizeram e tiveram sucesso nisso. Mas o fato é, o caminho que você escolheu, por mais que, ok, agora eu concordo inteiramente com você, não era para ser sequer um questionamento, nossa, por que você fez isso? É óbvio porque você fez Deveria isso, ser diferente. porque você é mais do que isso, sacou? Porque você não quis parar onde você estava. Mas eu tenho certeza que é fato que foi o caminho mais difícil. Você tinha um sofá extremamente confortável do digital influencer que faz tag. Você preferiu falar, não, tô cansado aqui. E começou a andar num caminho de prego, sacou? Até chegar no ponto em que você começou a falar de assuntos que você sabe que vai dividir opinião, porque é uma coisa você falar sobre nazismo, numa época em que nazismo não dividia opiniões. Agora divide. Para mim é um mau sinal, mas tudo bem. Mas você foi até falar sobre política, falar sobre tudo isso. Como é? Você sente saudade de alguma maneira assim de olhar para trás e falar, nossa, mano, por que eu fui por esse caminho ou não? Acho que na balança ainda vale a pena fazer o que você faz. Nossa, jamais. Sério? Pelo contrário, eu acho que talvez algumas coisas eu tenha empurrado tempo demais, sabe? Uhum. Eu acho que tudo que eu fiz no YouTube até hoje pra mim teve um sentido e um objetivo, sabe? Eu já cheguei a comentar que a época das tags, elas aconteciam em paralelo com o canal, que continuou. As animações continuavam, os vídeos de nostalgia continuavam. Não é como se você tivesse negado as origens. Eu nunca parei de fazer uma coisa e mudei meu conteúdo completamente. Eu fui adaptando algumas coisas e as tags, elas foram uma ótima saída para atrair um público jovem para o canal. Sim. E não adianta, quando você trabalha com internet, a gente precisa vender o nosso peixe. E o nosso peixe a gente vende com número, com engajamento. Uhum. Então, eu sei que é muito mais fácil para mim vender um projeto muito bacana se eu tenho números maiores e um engajamento maior do que se eu for só um cara nichado com um público pequeno. Uhum. Então, eu posso até conseguir, mas é mais difícil. A Sim. gente sabe que, no final das contas, quando você mostra os números, os seguidores, todas essas coisas, é isso que atrai. Né? Mas você diria que foi uma estratégia mais ou menos... Eu já vi, por exemplo, o pessoal de Hollywood, o diretor de Hollywood falando que para poder viabilizar os projetos pessoais, eles dizem que fazem um para eles e um para mim, né? Sim, tipo, sério, eu vou aqui, vou dirigir um filme blockbuster para poder fazer o meu. Foi uma parada muito bem pensada da sua parte, tipo, eu vou entrar nisso, se você já programava, mas eu vou sair disso quando eu atingir tais números e tal, foi realmente um planejamento de carreira? Foi, completamente. Mesmo porque eu nunca desloquei minha equipe para se dedicar a isso. Uhum. Eu achava um crime eu parar minha equipe para ir editar uma tag minha. Uhum. Por isso que eu mesmo editava. Então, tipo assim, eu que editava tudo, virava madrugadas editando, mas eu achava divertido, porque, querendo ou não, eu tava lá com amigos, inclusive já gravei com você, uma dessas coisas, e era divertido. Era uma brincadeira ali, uma coisa, uma distração que atraía muita atenção da molecada, mas que era uma puta porta de entrada para as drogas mais pesadas do meu canal, entendeu? Então, eu acho que foi uma estratégia, sim. E em determinado... Tanto que em determinado momento eu simplesmente parei. E assim, a gente sabe, eu fazia imitando youtubers, dava view pra cacete, mano. Um dos meus vídeos mais vistos são ainda... sabe, o meu vídeo mais visto no meu canal ainda é o pedindo McDonald's cantando, sabe? Sim. Que tem, tipo, 17 milhões de views, mano. Saca? Sim. Então, só que em contrapartida, eu sinto que por eu ter parado de fazer isso e começado a ter me dedicado a outras coisas... esses vídeos sobre as outras coisas, que eu tenho um pouco mais de orgulho, começaram a crescer bastante também. Sim. Então, para onde você quer focar o seu canal? Eu foquei meu canal em uma época porque eu quis atrair um público e que foi ótimo, sabe? Eu jamais imaginei que teria o efeito que teve, porque foi muito forte, sabe? Deixou meu nome muito forte. Não,